E aí, galera do sexto ano, estamos aqui voltando. E aí, pessoal, nós vamos continuar o nosso assunto a partir dessa temática aqui, ó, os habitantes das terras americanas. No livro aí de vocês do sexto ano de história, lá na página 72. Então, vão lá na página 72 e nos acompanhem a partir daí. O que acontece? Lá na página 72, dando continuidade ao nosso assunto, os primeiros povoadores da América, nós vamos falar exclusivamente dos povoadores do Brasil, ou seja, como era o nosso Brasil antes da chegada dos portugueses. Sabemos aí que os portugueses, quando vieram para cá, deram início, infelizmente, à exploração das nossas terras, destruição das nossas paisagens, dizimação de indígenas. E então, vamos conhecer como era esse Brasil antes da chegada dos portugueses. Primeira coisa, como era as nossas paisagens, ou seja, a nossa flora. E aí, nossas paisagens geográficas eram principalmente caracterizadas por campos de vegetação baixa. Ou seja, tinham florestas no Brasil? Lógico que tinham, mas a maioria do terreno brasileiro predominava campos de vegetação baixa. Uma outra coisa comum era que na maioria do território brasileiro o clima era seco e frio, ou seja, umidade baixa, mas a temperatura também, ou seja, clima seco e frio. Invernos rigorosos, ou seja, invernos mais prolongados. Se, por exemplo, aqui na nossa região o inverno dura 2, 3 meses, antes durava metade de um ano, 6 meses. E aí, como eram as pessoas? Assim como nós estudamos no capítulo 3, os brasileiros que aqui viviam, os nativos brasileiros que aqui viviam antes da chegada dos portugueses, davam grande atenção ao fogo. Como nós sabemos, o fogo é importantíssimo para assar ou cozinhar alimentos, ter luz à noite, afugentar ou se proteger de animais. Então o fogo trouxe várias vantagens, tá certo? Então aqui eram os principais dados geográficos desse Brasil anterior a 1500, ok? E a nossa fauna? Já falamos da nossa flora e a nossa fauna. Já na nossa fauna, vocês podem observar no livro de vocês que existiam, óbvio, graças a Deus até hoje existe, a nossa fauna é riquíssima. Mas quais eram os principais animais típicos do Brasil à época? E muitos não existem mais, infelizmente. O mastodonte, preguiça gigante. Como nós sabemos, devido ao processo de evolução, a preguiça ainda existe, esse animal. Mas ela era enorme, chegando aí a 5, 6 metros de altura. A macrauquênia, um animal parecido com a girafa, como a gente pode ver aí, também altíssima, chegando aí a 4, 5 metros de altura. E também tínhamos aqui na nossa fauna o famoso tigre dente de sabre. Ou seja, então esses aqui eram os 4 animais típicos da nossa fauna anterior a 1500. Mais uma vez, o famoso mastodonte, preguiça gigante, a macrauquênia e o tigre dentes de sabre, ok? E aí, já falamos da nossa fauna, falamos da nossa flora e os nativos. Os nativos brasileiros, eles se enquadram em 3 grandes grupos. Ou seja, os primeiros habitantes aqui das nossas terras do Brasil, nós podemos classificá-los como homens de Lagoa Santa, ou seja, pessoas que vão viver tipicamente ali no centro do Brasil, onde hoje é Minas Gerais. Homem de Umbu, que vão viver principalmente nas florestas, ou seja, no interior do sul e do sudeste do Brasil. E o homem da Concha, ou homem dos sambaquis, que vão ser pessoas que vão viver no litoral, ali no litoral do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Então, nessa parte nós precisamos conhecer as principais características de cada grupo de pessoas que vivia nesse nosso Brasil, tá certo? O primeiro que a gente vai então aqui ver, ó, o homem de Lagoa Santa, aquele que realmente viveu em Minas Gerais, onde a Luzia foi descoberta. Então a Luzia, assim como outros que viviam em Lagoa Santa, eles viveram aqui no Brasil entre 8.000 anos antes de Cristo e 4.000 anos antes de Cristo. Baixo e magro, tá certo? Uma outra característica importantíssima era a sua expectativa de vida, ou seja, não viviam muito, cerca de 30 anos.
e se alimentavam geralmente daquilo que os rios, ali principalmente da região de Minas Gerais, oferecia para eles, caramujos, grandes caramujos, peixes, pequenos animais. Então eles tinham uma alimentação, tá certo? Muito simples. Então essas são as 4 principais características desse homem de Lagoa Santa. Passando para o homem de Umbu. Já o homem de Umbu, como a gente já falou, ele viveu nas florestas do sul e do sudeste do Brasil, ou seja, no interior da atual região sul e sudeste do Brasil. E aí eles vão se caracterizar por serem habilidosos com trabalhos em pedra, vão fazer bons instrumentos de caça e de defesa de pedra. Eles vão construir principalmente a boleadeira, que é esse, ó, a boleadeira é esse objeto aqui, que nas pontas tinham pedras que serviam para eles girar e então aprisionar os animais, ou seja, atiravam nas patas, nos pés dos animais, e aí os prendiam e os matavam para se alimentar. Um outro instrumento típico que eles vão produzir, além da boleadeira, é o arco e a flecha. Ou seja, vão ser eles que vão disseminar para todo o Brasil. Se outros brasileiros utilizaram o arco e a flecha e a boleadeira, porque aprenderam a fazer com o homem de Umbu. E aí, aqui a gente parte para os homens dos sambaquis, tá certo? Já os homens dos sambaquis, eles vão ser, óbvio, quando a gente fala homens, pessoal, isso aí engloba todos os gêneros, ok? Então, os homens dos sambaquis, eles então vão viver tipicamente no litoral. Vão ser pessoas que vão habitar primordialmente o litoral. Ou seja, eles saem do litoral, eles saem do interior e vão buscar uma nova vida, novas fontes de alimento no litoral. E, consequentemente, os homens dos sambaquis, eles vão viver aí, ou o homem das conchas, eles vão viver do litoral do Espírito Santo, ali na região sudeste, até o litoral do Rio Grande do Sul, ali na região sul. Então eles vão ocupar uma longa faixa litorânea aí do sudeste e sul do Brasil. E quais são então as principais características desses nativos que viveram nessa região litorânea do Brasil? A sua principal característica, como a gente pode ver nessa imagem aqui de baixo, ó, é a questão da sua alimentação. Eles vão se alimentar principalmente dos frutos do mar, daquilo que o mar os oferecia. Vai ser a sua principal característica. Então eles vão se alimentar principalmente de carne branca. Então vão ter uma vida mais longa do que aquele homem de Lagoa Santa, que tinha uma alimentação mais simples. E de tanto se alimentar de frutos do mar e de mexer com coisas que o mar trazia, eles então vão produzir, como é que eu posso dizer, sem querer, vão produzir o que a gente chama hoje de sambaquis. Por isso que eles são chamados de homens de sambaquis, porque eles produziram isso aqui, ó, de forma não intencional, né? Sem querer, eles produziram isso aqui. E o que são os sambaquis? Os sambaquis, pessoal, são essas elevações de restos de ossos de peixes e de conchas. Então eles iam se alimentando ali dos peixes e os ossos iam jogando. As conchas que eles trabalhavam, algumas que eles não utilizavam, iam jogando nesses montes. E, consequentemente, com o passar do tempo, se petrificou, formando essa elevação. Essas elevações vocês veem muito comumente ali no litoral de Santa Catarina. Então, os sambaquis são essas elevações produzidas a partir de restos de ossos de peixes e de conchas que eles não utilizavam. E aí, com o passar do tempo, se petrificou, formando essa elevação. Tá certo, pessoal? Então, aqui é a nossa videoaula. A gente encerra por aqui e até uma próxima videoaula. Valeu, pessoal!